Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para fazermos esta palestra. Hoje, esta palestra com uma característica um pouco mais aproximada de uma aula prática, com a temática qualidade de vida. Isto é um método comprovado, porque nós trabalharemos com a perspectiva de pragmatizar este conceito. Por isso que eu estou dizendo que é um método comprovado. Como eu sempre tenho dito aqui por vezes, nosso propósito acima de tudo é o desenvolvimento humano e por conseguinte é agirmos da melhor maneira possível, é falarmos do modo mais objetivo possível, embora às vezes isto não implica numa simploriedade. Deveremos sim lançar mãos em elementos que nos subsidiem os raciocínios, as ideias, mas sim fiel aos nossos objetivos, que é compreender a temática a qual nós estamos analisando e que nós estaremos sim estudando, mas ao mesmo tempo desalienando-nos. Bom, a gente vai começar, como eu disse, o nosso tema é qualidade de vida, e agora nós estamos falando de qualidade de vida e nós acabaremos por enveredar na questão qualidade de vida no trabalho, e a gente vai acabar permeando entre estes dois termos, mas lembrando que acima de tudo é qualidade de vida. Bom, em minha primeira faculdade eu aprendi um conceito bastante interessante que chamava-se escalonamento de prioridades. Escalonamentos de processos de processamentos, né? Ou seja, uma vez que nós temos prioridades, né? Porque talvez nós poderíamos fazer divisões ou subdivisões, compreendendo o que seria prioridade e o que não seria prioridade. E quando as coisas são todas prioritárias, como fazermos este escalonamento? A princípio a resposta é muito simples, tá? Basta verificarmos quais seriam as maiores prioridades. O problema é que dentro do conceito escalonamento de prioridades, quando eu elevo uma prioridade, ela, por ser interdependente a uma outra prioridade, ela altera imediatamente os elementos variantes de uma outra prioridade. Ou seja, às vezes ao pegar uma prioridade, identificar uma prioridade maior do que uma outra prioridade, por exemplo, uma prioridade B mais prioritária do que uma prioridade C, ao tentarmos então elevar esta B, esta C ela sobrepassa, ou seja, qualquer movimento que eu realize numa prioridade, isto pode implicar numa outra. Por isso, na verdade, a dificuldade de identificarmos as prioridades mais prioritárias. Como eu disse, seria muito simples se nós tivéssemos as divisões entre prioridades e não prioridades. O que não seria prioridade quando pudesse, quando desse, quem sabe talvez, nunca nós nos importaríamos com aquilo que nós não compreendemos como prioridade. Mas uma vez que nós temos duas prioridades ou mais prioridades e são prioridades, nós precisaríamos escalonar estas prioridades. E como eu estou dizendo, dentro deste procedimento de escalonar, nós ao mexermos numa prioridade implica que nós estamos mexendo todas as outras prioridades, porque as prioridades fazem parte do conjunto prioridade. Então qualquer alteração em uma das prioridades implica também mexer em outras prioridades. Observe que o termo para computação talvez ele nos aparente algo um tanto complicado.
mas a gente vai estar transportando este conceito para uma aplicabilidade em nossas vidas. Então, baseando-me neste conceito, o primeiro conceito que nós temos aqui, uma vez que nosso tema é qualidade de vida, é que a prioridade máxima é qualidade de vida humana e a segunda é qualidade de vida no trabalho. Observe que nós já fizemos uma definição, porque trabalhar é importante, mas ter qualidade de vida humana também é importante, porque uma depende da outra. Mas aqui nós já estabelecemos uma prioridade maior para a vida humana, ou seja, qualquer variação no trabalho que implicaria numa alteração na vida humana, isto não faria com que nós alterássemos a prioridade máxima da qualidade de vida humana. E é aqui que nós começamos a desenvolver a nossa palestra, o nosso conceito. Imaginemos então que entre nós houvessem pessoas, né? Ou seja, na verdade há pessoas em nosso entorno, pessoas no clã familiar, pessoas em nosso trabalho, e a nossa qualidade de vida humana depende do relacionamento com estas pessoas. Mas, via de regra, o relacionamento familiar é o relacionamento do qual nos é um impositivo, no sentido de que não está passível de análise se eu devo me relacionar ou não. Ou seja, a qualidade de vida humana implica também na qualidade de vida humana dentro do clã familiar. E observe então que nós definimos deste modo a qualidade de vida no trabalho como secundária, posterior à qualidade de vida humana. Então, imaginemos o seguinte: como de modo prático, se eventualmente nós não estivermos tendo qualidade de vida no trabalho, e que por sua vez, se nós não estamos tendo qualidade de vida no trabalho, implica que nós também não estamos tendo qualidade de vida humana, como então fazer com que a qualidade de vida no trabalho não implique, não altere em algum aspecto da qualidade de vida humana? Em termos práticos, falaremos bem diretamente. A análise que nós precisamos fazer é a seguinte: o quanto nós estamos dispostos a mudar. Ou seja, a primeira coisa é eu ter foco, ou seja, como eu preciso mudar este quadro? Bom, o foco é trabalhar em cima de uma mudança, ou seja, o foco é realizar uma mudança. Agora, precisamos estabelecer uma meta. Esta mudança ocorrerá em quanto tempo? Ou, como às vezes eu digo, em quanto espaço de tempo? Uma relação de espaço-tempo. Ou seja, eu tenho, basicamente, pegando um exemplo, porque isto é algo que cada um irá realizar de modo conveniente para a sua própria situação, para a sua própria circunstância. Mas nós precisamos estabelecer um foco e uma meta antes de começarmos a trabalhar, a desenvolver a concretude deste nosso plano de trabalho que objetiva a qualidade de vida humana. Então, um exemplo prático para entendermos. Nós temos muitas vezes, basicamente, 3 opções, que é uma da qual eu realizei já em minha vida. A primeira opção é que o meu foco, uma vez que é mudar e eu preciso estabelecer um tempo, eu posso, por exemplo, estabelecer 3 tempos. 365 dias para concretizar o meu plano. 30 dias para concretizar o meu plano, ou 3 dias para concretizar o meu plano. Observe que, aparentemente, nós começamos a mexer com os nossos medos, né? Ou seja, em 3 dias eu estaria, eventualmente, pedindo conta do trabalho? Vamos com calma. Como eu sempre digo, nosso objetivo não é seguir os velhos paradigmas do tudo fácil, tudo tem uma solução mágica.
mas falarmos com uma concretude, com uma implicabilidade numa pragmatização. Então, dentro destes 3 exemplos, 365 dias, o tempo máximo, ou 30 dias, o tempo máximo, ou 3 dias, o tempo máximo. Como escolher entre estes 3 tempos? O fator fundamental é o seguinte: o quanto nós aguentaremos e o quanto nós precisamos de modo secundário. Observe, porque se nós formos colocar a necessidade do trabalho à frente do quanto nós aguentaremos ou nós aguentamos, isto implica que eu posso sucumbir no meu trabalho, aonde nós vamos observar médicos, empresários, pessoas bem realizadas profissionalmente, aparentemente de quem olha por uma ótica externa, e estão se matando literalmente. Por quê? Porque fizeram mais do que estavam em condições de aguentar. Então o aguentar deve estar à frente da nossa necessidade. Ou seja, eu preciso observar mais uma vez a qualidade de vida humana acima de qualquer outra coisa. O quanto mais eu aguento neste trabalho, eu aguento um ano do jeito que ele vem andando. Se eu aguento, posso estabelecer 365 dias. Um ano eu acho muito tempo, não vou conseguir. Então eu estabeleço 30. Mais 30 dias eu estou com os nervos à flor da pele, prestes a fazer alguma bobagem, prestes a brigar com a esposa, a deixar os filhos, assumir. Então estabeleça 3 dias. Então este vai ser o parâmetro que nós temos para estabelecer um tempo máximo. Mas suponhamos então que em nosso exemplo aqui, nós escolhemos 30 dias. E aí o que nós faremos? Cumpriremos de modo persistentemente esta meta. Porque quando nós começamos a levar em análise o que nos prende ao trabalho, o que faz com que nós eventualmente acabamos por ir mais do que nós estamos dispostos a ir, é porque nós carregamos alguns conceitos, ou talvez preconceitos, porque nós começamos a entender que o trabalho que nós temos, que nos gera uma remuneração, é por conta de minhas responsabilidades. Agora a pergunta que nós fazemos é: responsabilidade em quê? Afinal de contas, você trabalha para cuidar do quê? Cuidar de quê? Não podemos esquecer que acima de tudo deve ser nós mesmos. Lembrando mais uma vez, dentro do escalonamento das prioridades, a qualidade de vida humana, a nossa qualidade de vida como ser humano acima de todas as coisas. Então o trabalho deve permitir que eu cuide de mim mesmo, que eu cuide bem de mim. Então, se o trabalho não está me oferecendo estas condições, implica que eu não percebi que o trabalho não está fazendo mais com que eu consiga cuidar de mim. Outra questão que nós também nos embasamos é que nós às vezes achamos que precisamos continuar neste trabalho para pagarmos as contas. Agora analisemos o seguinte: nós estamos com o intuito de continuarmos literalmente quase nos matando para não deixar de parar de produzir impostos que nós há anos já estamos empenhados em produzir. Obviamente, eu não estou fazendo nenhuma apologia de caráter negativo, muito bem pelo contrário. Se o nosso propósito acima de tudo é o desenvolvimento humano,
implica que, acima de tudo, o agir ético deve prevalecer diante de todas as coisas. Mas a ética também nos avaliza que cuidemos de nós mesmos. A ética avaliza que nós não permitamos que nós nos matemos. E é por isso que nós precisamos analisar sem preconceito. Então, muitas das vezes eu estou alienado a preconceitos dos quais estabelecem que eu preciso fazer, mas eu nem sei exatamente o que eu preciso fazer, por conta de que e por que eu tenho feito. E com isso, então, nós estamos deteriorando a nossa qualidade de vida. Então, muitas vezes nós estamos nos prendendo a um emprego para suprir um consumo exagerado. Porque quando eu falo acerca de impostos, eu falo também no consumo. Porque o consumo gera-nos uma carga de impostos. Eu não estou falando impostos em si. Volto a repetir, meu papel aqui não é falar o que qualquer professor, o que qualquer acadêmico, o que qualquer livro já está dizendo em qualquer banca nas esquinas. É falarmos com o ser humano que somos. E isto implica conhecermos-nos e conhecer a situação em nosso entorno. Então, o que nós estamos objetivando quando nós estamos forçando a nós mesmos num trabalho que não está produzindo de modo positivo para nós? Porque nós estamos, na verdade, submetidos, subjugados aos nossos próprios preconceitos. Como diz nosso ilustríssimo Leandro Carnal, pobre homem que acha que alguém é culpado de alguma coisa. Pobre homem que acha que os outros são culpados pelas coisas que acontecem a si mesmo. Ou seja, precisamos considerar que nós precisamos ser protagonistas de nossa própria vida. Que enquanto nós ficarmos à mercê de que outrem, de que alguma força externa a nós mesmos irá nos socorrer, nós corremos o risco de não conquistar, de não vencer. E aqui então nós estamos falando que, afinal de contas, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho, eu pagaria o quanto eu ganho para não ir trabalhar? Observe bem a pergunta. Como identificar se eu devo persistir neste trabalho ou não? Um exemplo prático. Se eu ganho R$1.000, se eu ganhasse R$2.000 de uma outra fonte de renda, por exemplo, e pagasse R$1.000 só para eu não ir para o meu trabalho, eu faria isso? Se a resposta for sim, nós temos mais um indicativo que dentro de 30 dias eu peço minha demissão ou eu simplesmente já informo que daqui 30 dias eu saio. Muito simples assim, porque deste modo nós estamos prevalecendo como prioridade máxima, escalonando a qualidade de vida humana, de nós, seres humanos, acima de toda e qualquer coisa. Então observe que nós estávamos focados, estabelecemos uma meta e tomamos uma decisão. Ou seja, qual foi a decisão? Se eu ganho o dobro, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho, eu pagaria ao meu emprego para que eu não mais fosse? Então nós já encontramos a decisão. Simples. Nós mantivemos a qualidade de vida humana acima de todas as coisas. Não alteramos ela neste escalonamento de prioridades. E aí agora eu quero falar de uma outra coisa. Se nós,
de modo persistentemente, mantivermos nestes 30 dias este foco e esta meta, que fora pedir conta, ou continuar, ou deixar o meu trabalho, porque não necessariamente eu estou falando de emprego, eu posso ter um próprio negócio e simplesmente decidir por 30 dias fechá-lo, por 30 dias não mais funcioná-lo. Eu estou falando assim por minha própria experiência, por experiência de amigos meus. Eu tomei a decisão de fechar um negócio em 365 dias, de deixar um de meus negócios dentro de um prazo de 365 dias. Estabeleci isto como foco, mantive a meta em foco, cumpri. Fora uma das melhores decisões que eu tomei em minha vida. Em contrapartida, tenho colegas empresários que, por não fazerem assim, amarraram uma corda no pescoço e amarraram na beira de uma ponte. Literalmente. Então observe que nós estamos falando de qualidade de vida humana. E que nós precisamos ter em mente a necessidade de mantermos a qualidade de vida humana acima de todas as questões. O trabalho nos é secundário. O paradigma tradicional, secular, diz que o trabalho é o objetivo de nossa existência. De fato, o trabalho é aquilo que dignifica o homem. O problema é que não definem muito claramente o que é trabalho. E muitos estão, de modo predominantemente, definindo o trabalho como manufatura materialista. E isto não tem tido um bom final. Quem prova isso que eu estou dizendo são as estatísticas mostrando o crescimento da depressão dia após dia. Principalmente por conta do paradigma do trabalho como o maior objetivo da existência do ser humano. Se eventualmente alguém achar que filosofias, doutrinas ou religiões sejam o ópio do povo, o trabalho é o ópio do materialista. Porque ele se escraviza no trabalho e fica literalmente alienado àquela persistência de trabalhar para produzir materialmente e não de trabalhar para obter qualidade de vida. Então o trabalho é o ópio do materialista, porque ele só vê a materialidade do trabalho. Se o trabalho não lhe gerar algo tangível, aquele trabalho não é válido. Agora, seria esta a mais próxima da real definição de trabalho? Não é o tema hoje discutirmos a definição de trabalho. É o tema de hoje falarmos da qualidade de vida e pragmatizarmos este conceito para encontrarmos uma metodologia de realização. E aqui nós estamos falando disso. Agora, voltando então ao nosso exemplo. Quando eu assumo esta postura, que eu disse, quando nós não perdemos o foco, estabelecemos a meta, ou seja, chefe, daqui 30 dias eu saio, empregados, daqui 30 dias eu fecho a nossa empresa. Trabalho, daqui 30 dias eu lhe deixo e vou fazer qualquer outra coisa, menos você. Quando nós assumimos essa postura, esta atitude, curiosamente, há uma lei natural
chamada Mecanismos da Condescendência. Foi eu que inventei este nome, mas o fato é que esta lei existe, a qual eu tenho estudado há muitos anos. Ou seja, a física também estuda este conceito, dando uma nomenclatura própria. A matemática estuda este conceito, dando uma nomenclatura própria. A ciência, de modo generalista, tem uma nomenclatura própria. Nós estamos falando aqui das relações de função. Eu falei agora há pouco aqui sobre o conjunto, ou seja, eu falaria de tudo aquilo que nós estamos cansados de ouvir, que ouvimos dia a dia nas escolas, mas não temos a menor noção da aplicabilidade concreta destes conceitos. Até porque nem aqueles que se propuseram a nos ensinar sabem ao certo o objetivo daqueles conceitos que ele próprio está ensinando. E que muitas vezes são mestres naquele conceito, naquela aprendizagem. Mas são mestres na intelectualidade cognitiva vazia, sem nenhum objetivo aplicável para as nossas vidas. Então por isso que eu inventei o meu próprio conceito, que eu chamei aqui de condescendência, mecanismos da condescendência, que transportando para uma prática da vida, de modo resumido, quando nós assumimos uma postura, o universo assume uma postura conosco. Quando nós assumimos uma postura dentro do ambiente de trabalho, chamaremos agora de postura A, o trabalho assume, os colegas, os chefes, os empregados, assumem uma postura B. Mas se eu assumo uma postura C, os colegas não assumem mais uma postura B, e sim uma D, ou seja, há uma relação de condescendência para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Cada comportamento que eu tenho gera um comportamento naqueles que estão em meu entorno. E isto implica que quando eu estabeleço uma meta e mantenho focado, isto implica que eu mudei de atitude. E isto implica que aqueles ao meu entorno mudarão de atitude. Logo, se aquele local é um local que pode ser bom para mim, as coisas mudarão de tal modo que aquele local ficará bom para mim. Mas se ele não for bom para mim, as coisas mudarão de tal modo, mas deste modo continuará me provando, apenas usando uma outra expressão, que aquele local não é bom para mim, aquela posição não é boa para mim. Em termos práticos, quando eu assumo uma nova postura, ou o chefe me valoriza, ou eu não mais continuarei fazendo aquela função. Se os empregados de minha empresa não vestem a camisa comigo, não entendem que são empresários juntos de mim, aquele negócio eu fecharei e cada um vai fazer o que quiser. Divisão de responsabilidades. Protagonismo. Se para eu ter qualidade de vida eu preciso ter protagonismo em minha própria vida, todos precisam disso também. Eu não posso assumir responsabilidades de outros, uma vez que, antes de tudo, tenho responsabilidade comigo mesmo. E agora falando de modo mais direto, observe que nesta relação de condescendência, que eu chamei de mecanismos da condescendência, nós teremos um resultado tão magnífico que perceberemos que a qualidade de vida humana, a nossa qualidade de vida, estava em nossas mãos e nós simplesmente não estávamos sabendo como aplicar, como utilizar, como fazer uso destas coisas. Bom, eu disse aqui que eu sempre falo embasando-me em minha própria experiência. Nada que eu esteja falando esteja apenas em algum livro. Todos os meus vídeos, todas as minhas palestras são baseadas
em minha própria experiência. Eu aqui vou contar um breve trecho de uma experiência que eu disse agora há pouco, que eu já assumi a postura de um negócio em 365 dias, encerrei esta empresa em 365 dias, mas agora eu quero falar de uma relação de trabalho que este trabalho que eu fazia fora estipulado um valor mensal, R$3.000. E este trabalho ele fora estipulado de tal modo que eu mantive este valor. E que eu já contei várias experiências, várias histórias, mas eu quero atinar nesta em específico para a gente entender um raciocínio de modo prático. Eu mantive firme porque eu entendia que para que eu tivesse qualidade de vida naquele trabalho, aquele trabalho, em outras palavras, ele só era trabalhável, exercível, por no mínimo R$3.000. E não é questão de necessidade econômica, de necessidade financeira, era questão de ambiente de trabalho. Tanto que há trabalhos que eu faço gratuitamente. E há trabalhos que eu cobro $14.000. Porque depende do ambiente. Não depende de mim. Depende do que o ambiente me proporciona. O objetivo não é qualidade de vida humana, que por conseguinte não é qualidade de vida no trabalho. Se o trabalho me proporciona qualidade de vida humana, em tese eu não preciso de nenhuma remuneração. Nós não estabelecemos dentro do escalonamento de prioridades que a qualidade de vida humana é nossa prioridade máxima. Observe que nós não estabelecemos que é a remuneração que é a nossa prioridade máxima. Em nosso raciocínio, nós estabelecemos que a qualidade de vida humana é o máximo. E isso muitas vezes pode implicar num trabalho gratuito. Pode implicar num trabalho voluntário. Aliás, diga-se de passagem que um de meus trabalhos é uma atividade voluntária que perdura por mais de 20 anos, a qual eu faço com toda a alegria e prazer, do mesmo modo que eu faço o trabalho que eu cobro $14.000. Exatamente do mesmo modo, com a mesma alegria, empenho e dedicação. Porque eu não perco o foco, que é a qualidade de vida humana. Continuando então aqui, falando sobre o mecanismo da condescendência, tudo se ajustará a nós. E assim, deste modo, se aquele trabalho, eu falei agora há pouco de um trabalho trabalhável, um ambiente trabalhável, se a empresa, se eu sou um empregado, a empresa a qual eu trabalho, não tem condições de me pagar aquilo que eu identifiquei como um valor mínimo, isso implica que não é uma questão antagônica, não é uma questão de maldade do patrão, do dono, do gerente, é uma questão que muitas das vezes a empresa simplesmente não tem esta condição. E não vou entrar no mérito se ela não tem a condição por questão de gestão, ou se ela não tem condição porque simplesmente está entendendo assim. Isso não nos interessa, eu não sou gestor da empresa, eu sou empregado, eu tenho que pensar como empregado. Ou seja, eu preciso decidir por mim, eu não sou gestor daquela empresa. Então, se ela não tem condições ou não quer me pagar, não me interessa analisar os motivos, razões. Interessa entender que ali então não é um ambiente trabalhável para mim. E sigo a minha meta. Se eu sou o patrão, idem. Se eu sou um patrão que o que eu estou ganhando não me é suficiente, devo extinguir este negócio. Ou se o negócio que eu tenho, eu ganho muito
sou muito bem remunerado, mas não tenho qualidade de vida neste trabalho, devo extingui-lo do mesmo modo. Porque a prioridade máxima é qualidade de vida no trabalho. Mas Alain, e os empregados? Bom, você vai esperar sucumbir para que os empregados eventualmente tenham um futuro mais incerto? Ou seja, não percamos o foco neste momento somos nós. E não estou falando de preconceitos. Ah, mas isso não é egoísmo? Bom, nós estamos falando de transcendência aos velhos paradigmas. Vamos analisar uma coisa de cada vez. Nós não estamos falando de egoísmo. Estamos falando de bom uso do discernimento. Na maioria das vezes, ou melhor, na totalidade das vezes, se não é bom para mim, dono da empresa, logo não é bom para ninguém. Porque se eu sou a figura maior daquela empresa e não estou satisfeito, isso implica que aquela empresa não deve persistir, não deve continuar. Porque o objetivo da existência dela deixa de se dar uma vez que ela não atende o principal elemento dela própria. Nós temos de levar em conta estas situações. Porque a qualidade de vida humana deve estar acima de todas as coisas. Mas observe que agora somos nós analisando nossa individualidade. Porque eu não sou o presidente da ONU, eu não sou o presidente da República para analisar de modo macro. Eu sou o indivíduo que preciso protagonizar a minha própria vida. E isto implica usarmos o discernimento considerando a nossa individualidade, considerando a nossa realidade diante do mundo no qual nós estamos inseridos e envolvidos. Então, simples assim, cumpramos a meta. O que às vezes tende a nos estremecer são os medos. Mas o que é o medo, senão ignorância do que é o melhor para nós? O que é o medo, senão a ignorância de que nós não estamos acertando? Porque quando eu passo a ter consciência de que sou o protagonista de minha própria vida e que tudo que eu faço é em função do meu bem e de todos, logo não tenho mais medo de decidir. Porque compreendo que estou tomando decisões para o meu bem e de toda a humanidade. Compreendo que todas estas decisões partem do pressuposto do agir ético acima de todas as coisas. E a ética é aquilo que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A ética não está subjugada a conceitos temporais. A ética não está subjugada a paradigmas transitórios. A ética, diz o filósofo Immanuel Kant, é agir para com o outro exatamente do modo que nós gostaríamos que o outro agisse conosco. Agora, que é outro? O outro é a relação comigo mesmo. Só existe um outro porque eu relaciono com alguém. Ou seja, agir para com o outro do modo que eu gostaria que o outro agisse comigo é também agir da melhor maneira possível para que dentro dos mecanismos da condescendência possa o outro agir da melhor maneira para comigo também. Não enveredando muito pelo aspecto filosófico, por isso que eu simplificadamente chamei de mecanismo da condescendência,
foco e meta. Eu não preciso compreender todas as questões de legislação, eu preciso simplesmente compreender que foco e meta, agir ético, foco e meta para a qualidade de vida humana. E aí, continuando o nosso exemplo, então, nós começamos a perceber que quando assumimos a postura, que aqui nós já estabelecemos que cumpriremos uma meta em 365 dias, em 30 ou em 3, porque eu também tenho um amigo que tomara a acertada decisão em 3 dias. Este amigo fora chefe de um departamento jurídico de uma grande instituição na maior capital do país. E ele naquele trabalho, comprometido com aquele trabalho, que fora o qual ele se formou, que foi por onde ele estudou, formou, angariou, e de repente estava no emprego dos sonhos. E ali trabalhara por muitos anos. Mas com o perpassar dos anos, ele foi amadurecendo e percebendo que a cada dia aquele trabalho o desgastava. E aí ele começou a entrar nesta situação que nós estamos analisando. O que fazer? Estou perdendo a qualidade de vida humana. Porque o trabalho não tem me oferecido qualidade de vida. E aí nós entraremos em todas aquelas questões que nós decidimos. Mas a decisão acertada deste amigo, que constantemente ele me reitera que fora a melhor decisão que ele tomou na vida, fora de que em 3 dias ele deixaria o trabalho. E quando ele disse que em 3 dias deixaria o trabalho, a chefia aproximou e disse: mas como? Você falta pouco tempo para se aposentar, ou seja, os contraditores inconscientes de nós, aqueles que em tese estão buscando o nosso bem, mas sequer compreendem o que nós estamos sentindo naquele momento. Tanto que se surpreendem quando nós fazemos o informe. Se tivessem próximos de nós, estariam sabendo o que nós estamos exatamente sentindo. Ou seja, eles não possuem condições de decidir por mim, não possuem consciência da minha circunstância, de meus sentimentos. Então eu não posso deixar o protagonismo de minha própria vida. Este amigo então decidiu em 3 dias deixar. Não quis saber da aposentadoria que estava quase chegando. Não quis saber do grande salário que possuía. Ele estabeleceu como foco e meta a qualidade de vida humana. E que persistentemente continua me dizendo que fora a melhor decisão que ele tomara. E nós vamos observar que todos que agem desta forma fazem exatamente esta afirmação. Aliás, fora que eu disse que eu fiz mais de uma vez em minha vida. Em relação ao empreendimento, contei aqui agora há pouco sobre um trabalho que eu estabeleci um valor, e que quando aquele valor a empresa alegou, que eu disse que não vale, não nos interessa entrar no mérito se ela quer ou se ela não quer, se ela tem condições ou se ela não tinha, mas que para mim o ambiente só era trabalhável no mínimo por aquele valor, eu simplesmente descontinuei. E foi um belo trabalho que eu fiz enquanto lá eu estive. Foi muito bom, sinceramente fora muito bom enquanto durou. E continuou sendo bem depois que descontinuou, porque o meu foco sempre fora a qualidade de vida humana.
Então nós precisamos entender que o mais justo, o mais inteligente para a situação é darmos uma chance para nós mesmos, para que outro trabalho melhor nos encontre. Porque se eu estou querendo um ambiente de trabalho de melhor qualidade, mas não me dou uma chance de um melhor trabalho me encontrar, como posso eu encontrar este trabalho? Disse o nosso amigo Albert Einstein, conhecido e renomado físico, ele diz que a definição de loucura é tentarmos fazer as mesmas coisas e tentarmos obter resultados diferentes. Ou seja, como posso eu, estando no mesmo trabalho, cumprindo o mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, cuidando da mesma empresa, trabalhando com os mesmos empregados, ou seja, fazendo as mesmas coisas todos os dias, esperar um resultado diferente? Albert Einstein diz que isto é a definição de loucura. Por acaso nós, em sã consciência, deveríamos deste modo agir? Em plena consciência agiríamos deste modo? A tímida inteligência já é capaz de compreender que não. Uma pequena análise é capaz de compreender que não. E como eu disse, falando em minha própria experiência, embora eu citei alguns amigos, citei alguns colegas, inclusive alguns que sucumbiram, hoje, olhando para a minha trajetória, eu percebo que o período que eu menos acertei, o período que eu mais sofri, foram os períodos que eu tive medo de algo largar. Foram os períodos que eu tive medo de cumprir a meta. Aliás, diga-se de passagem que uma das mais belas obras que eu li é intitulada A Meta, de Eliyahu Goldratt. Porque vai nos ajudar a entender o que é uma meta. Nós falamos o tempo todo, ouvimos falar, foco, meta, mas nós quase nada sabemos o que é foco e o que é meta, para depois começarmos a discutir sobre como realizar estas coisas. Se nós mal sabemos o que são estas coisas, como nós iremos aplicar em nossa própria vida? Então eu recomendo o livro A Meta. O medo é aquilo que nos impede, mas hoje eu aprendi que não precisamos ter medo algum. Precisamos ter simplesmente o desejo de acertar. Não precisamos ter medo de errar. Precisamos ter desejo de acertar sempre. O resto é mera consequência. Bom, esta é a nossa palestra Qualidade de Vida, onde nós falamos sobre o escalonamento de prioridades perfeitamente estabelecido, que é o que vai permitir com que nós mantenhamos o foco e cumpramos a meta. Bom, eu vou finalizar com uma frasezinha do amigo, o antigo filósofo Platão, que ele diz o seguinte, deixa eu só encontrar aqui, que nós aqui trabalhamos com o mundo real, não trabalhamos com cenários, não trabalhamos com efeitos especiais,
não trabalhamos com ludibriações e maquiagens. A frase do amigo Platão é: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Muito obrigado pela presença de vocês e até mais.